Você gosta de filmes de super-heróis? Sim ou não? Independente de você gostar, vamos combinar que os filmes de super-heróis mudaram o cinema. Talvez neste momento a gente esteja vivendo uma certa queda na produção de filmes de super-heróis. Mas durante muitos anos, os filmes de super-heróis dominaram as telas, dominaram as salas de cinema. E isso, sem sombra de dúvida, foi devido ao MCU, ao universo cinematográfico da Marvel. E isso só foi possível porque, muitos anos atrás, um cara que se chama Stan Lee inventou personagens que hoje fazem parte da cultura pop, fazem parte do imaginário das pessoas. Numa época em que os super-heróis eram poderosos, quase que como deuses, Stan Lee teve a ideia de trazer um pouco mais de humanidade, trazer um pouco de problemas da vida real para os super-heróis. Na época, a DC Comics estava fazendo muito sucesso com a Liga da Justiça. Aliás, a Liga da Justiça é o meu grupo de personagens favoritos. Sim, me inspiro muito no Superman, no Batman, na Mulher Maravilha, mas este é assunto para um outro vídeo. Então, com essa ideia, sabendo que era necessário criar um grupo de heróis para competir com a Liga da Justiça, Stan Lee resolveu criar um grupo de super-heróis com problemas cotidianos. Quando surgiu o Quarteto Fantástico, ele criou o Tocha Humana como irmão da Mulher Invisível. Não existia super-herói adolescente, não existia super-herói que tinham irmãos super-heróis. Quando ele criou o Senhor Fantástico, ele o criou com muita inteligência, criou este herói como um cientista muito inteligente, mas ao mesmo tempo com problemas no casamento, com problemas pessoais. O Coisa era um personagem engraçado, mas ao mesmo tempo feio, e aí surgiu o jeito Marvel de fazer quadrinhos. Ele pegou a referência do Médico e o Monstro, Jekyll and Hyde, e criou um personagem que automaticamente fez muito sucesso, o Incrível Hulk. Uma outra ideia que ele fez, que sem sombra de dúvidas, resultou em um dos melhores ou maiores super-heróis de todos os tempos, foi a seguinte. Ele chegou para o seu editor e disse para ele: a gente precisa criar um personagem adolescente, com problemas de adolescentes, que não tem dinheiro, que é inseguro em relação às namoradas, e ele tem super força, e ele tem um sensor de perigo. Ele vai ser o Homem-Aranha. E na hora, o editor recusou a ideia. Como assim? Personagem com um monte de problemas, adolescente? Você não sabe o que é um super-herói? Apesar da frustração, ele não esqueceu essa ideia. Um certo dia, ele tinha que finalizar uma história em quadrinhos. Seria a última edição de uma história em quadrinhos que seria encerrada. Foi nesta última edição que ele contou a história do Homem-Aranha. A revista foi um sucesso de vendas. E óbvio, o editor agora pediu para que ele continuasse com o Homem-Aranha. Por que Stan Lee era tão bom no que fazia? Eu li a biografia do Stan Lee, assisti um documentário no Disney Plus e percebi que ele só teve o sucesso que teve por alguns motivos. O primeiro deles é, ele se aliou a outras mentes criativas. Jack Kirby, Steve Ditko foram ilustradores muito importantes na construção desses personagens. Ou seja, ele entendia o trabalho, ele entendia a importância da parceria. Existem algumas histórias que dizem que ele não era tão parceiro assim, mas tem várias entrevistas onde Stan Lee fala da importância desses ilustradores. Stan Lee sabia da importância de ter referências. Hulk só foi criado porque antes existia o Médico e o Monstro. O Homem-Aranha, o Demolidor, o Quarteto Fantástico, todos eles vivem em Nova York porque é onde Stan Lee morava e é onde ele conhecia. Ele não queria criar uma Gotham City, criar uma metrópolis, uma cidade imaginária. Ele queria utilizar o conhecimento da cidade que ele tinha, dos locais que ele já conhecia. Ele utilizou desse tipo de referência para colocar esses personagens com uma certa ligação com o público. E Stan Lee também era ótimo em relações públicas. Ele adorava conversar com as crianças, ele adorava conversar com os fãs, ele adorava estar em programas de TV. Isso, sem sombra de dúvida, fez com que os super-heróis, que já foram criticados por muita gente, que já foram criticados inclusive por representantes do governo, agora se tornassem parte da cultura pop. Parceria, criatividade e saber divulgar o seu trabalho são algumas das lições que a gente pode aprender com Stan Lee. Eu sou Leandro Branquinho e você está no canal Líderes Vencedores. Se você gostou desse vídeo, clique na mãozinha com joinha para cima e se inscreva no canal.
Um grande abraço e até o próximo.